Silmara Maia da Silva, psicopedagoga, vice-presidente da Associação Brasileira de Dislexia e promotora deste evento. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, podendo dividir com vocês um sonho e, ao mesmo tempo, uma preocupação, que é o atendimento às crianças com dislexia e TDAH nas nossas escolas. Como psicopedagoga, clinicando há um tempo, com história já começando lá na Fundação Catarinense de Educação Especial, como pedagoga, depois de alguns anos no Hospital Infantil, como psicopedagoga clínica, e hoje com consultório particular e atendendo as universidades, tem chegado para mim muitas crianças com dificuldades na escola, muita dificuldade de aprender, e essa causa tem me trazido muito incômodo, muito desconforto, de ver o quanto essas crianças sofrem, o quanto isso está dificultando a vida dessas crianças, e que essas crianças estão crescendo. E eu tenho 34 anos de trabalho, e muitas dessas crianças que eu atendi com 9 anos, 10 anos, com já esses transtornos, hoje estão com 25, 26, 30 anos, com as mesmas dificuldades, só que de um outro nível, muitas vezes impedido de tirar carteira de motorista, de participar de concursos públicos, um sofrimento que só se estendeu, saiu da escola e passou para o nível social, com uma baixa qualidade de vida, inteligência normal, com todo um potencial, mas com a qualidade de vida ruim, porque não consegue empregos com mais qualificação, não consegue a capacidade, o poder de ir e de vir, tem condições financeiras de comprar um carro, como um que chegou para mim e falou: doutora Silmara, eu tenho condições, eu tenho dinheiro para comprar carro, mas não posso tirar a carteira de motorista, porque reprovo há 6 tentativas nos testes do Detran. E isso, para mim, está trazendo um transtorno, porque agora eu tenho bebê, eu tenho família, e eu vejo meus irmãos com essa capacidade, e eu não consigo fazer isso pelos meus filhos, pela minha família. E não foram um. Mês passado, eu peguei 3 casos, pedindo para mim fazer uma reavaliação e tentar. Um pediu para mim retornar com 32 anos. Eu quero que a senhora me ensine a ler e escrever. Eu preciso passar na prova do Detran. Tem como a senhora me ensinar, dentro do processo do Detran, com as apostilas do Detran, com as apostilas da autoescola, porque eu não passo nas provas, eu não entendo o que é pedido nos testes. E isso me tocou profundamente. Eu disse: não é possível que o Estado de Santa Catarina tenha uma lei que em 2009 foi homologada, que hoje, no último painel, nós vamos assistir a um debate com o Ministério Público, falando sobre essa lei. E o que está acontecendo? Por que tanta cegueira no nosso meio educacional? Por que a gente não consegue olhar com mais seriedade para essas crianças? O que nos impede de olhar o que está aí? E aí eu convido agora para sentar na mesa a Associação Brasileira de Dislexia, que é uma parceira, que foi onde eu fiz a minha formação em São Paulo, que vai nos abrilhantar hoje com esse olhar. Aí eu disse: Ângela, pessoal da associação, venham para Santa Catarina, eu me comprometo a trazer o curso de formação em dislexia para vocês, para que todos os profissionais interessados em fazer parte desse movimento abracem a causa conosco. Nós precisamos saber lidar, ensinar esse jovem a ler. E a Ângela vai mostrar que tem metodologias que ensinam a ler. E é isso que ele precisa. Não precisa só de um rótulo. Não sabe ler, é dislexo. Tá, e daí? O que ele faz com isso? Eu me lembro uma vez que eu estava atendendo um paciente e ele disse para mim assim: tá, doutora Silmara, e agora? O que eu faço com isso? Eu continuo sem saber ler na minha escola. Um adolescente já um pouco mais conectado com essa forma. E aí eu disse: querido,
A Lucimara não pode estar lá em Chapecó, não pode estar lá longe, em outros lugares, mas lá deve ter profissionais que vão te ajudar. E essa família voltou 6 anos depois, com as mesmas dificuldades. Até mais grave, porque entrou um emocional e não quer mais ir para a escola. Entende? Então, assim, ó, a minha proposta hoje é sair daqui um movimento, e eu conto com vocês, em todas as regiões, estão muito bem representados aqui os municípios, está muito bem representada aqui as escolas da nossa região, para que a gente saia daqui com uma proposta. O que nós vamos fazer para dar conta de uma lei que existe e essas crianças em sofrimento? Porque essas crianças serão amanhã os delinquentes que nós estamos correndo, que nós estamos fazendo casas com blindagem, carros apavorados por causa dos assaltos. Porque quando eu fui falar no Ministério Público, alguns anos atrás, sobre a minha preocupação de só um profissional tá trabalhando pelo SUS com avaliação, o promotor virou para mim e disse assim: nossa, que divino o teu trabalho. Sabe que eu tenho um monte de jovens delinquentes que não sabem ler e escrever? Eles podem ser dislexos, Lucimara? Eu disse, não sei, só através de uma avaliação. Na semana seguinte, chegou no hospital uma solicitação pelo Ministério Público de várias avaliações de delinquentes, de meninos, né, infratores, né? E eu avaliei. E ele mandou 6 naquele ato, depois continuou mandando, né? Mas naquele momento ele mandou 6 para ser avaliados, todos com índice de assassinos, jovens delinquentes. Estavam em prisões, né? Até foram com policiais, coisa e tal, né? Para ser avaliado. Desses 6, 3 eram dislexos. Um deficiente mental e todos com problemas sociais, com certeza, né? Mas chamou muita atenção. E eu falei para o promotor, não sou eu que estou dizendo que o índice de jovens que não sabem ler e escrever termina na marginalidade. Então, o que nós estamos fazendo? Trabalhando em cima do quê? Nós temos que trabalhar em cima da fonte, onde está começando, que é lá na educação, que é lá no não saber ler e escrever. Que o ler e escrever me dá passagem para um futuro. E se tem métodos de ensinar esse jovem a ler, vamos trabalhar com isso. E a quem cabe? A saúde? Vamos chamar a saúde. A educação? Vamos chamar a educação. O social? Para ajudar a dar conta? Vamos chamar o social. O que não podemos fazer é fazer de conta que está tudo certo. E não está. Não adianta ficar só na queixa, porque meu aluno não aprende, porque eu não sei, porque meu filho não dá certo, e não temos dinheiro, não temos condições. Porque o não ter dinheiro hoje vai ser amanhã algo muito mais sério em termos de segurança. Eu disse para um secretário, a gente não investe na educação hoje, então vão ter que investir na segurança. Porque esses jovens que não aprendem hoje, amanhã estarão em outra linha de frente. Então, a proposta hoje é essa. Eu me comprometo, junto com a associação, ela já se colocou a nosso favor de ajudar no que for necessário, e está organizando um curso de formação em dislexia aqui na região, pela Associação Brasileira de Dislexia. Porque eu sei que é muito caro, né? É oneroso, muita gente tem desejo de fazer esse curso, mas, por ser muito longe, a gente sabe que se torna um pouco inacessível. Mas me comprometo a estar buscando esse trabalho, porque eu acredito nisso. Eu vou me comprometer com aquilo que eu acredito. E com certeza, muitos de vocês estão aqui comprometidos com esse evento, porque acreditaram nele. Então, muito obrigado. Quero ser breve, deixar para falar um pouquinho mais depois. Obrigada. Para fazer uso da palavra, a senhora Beatriz Clair Andrade, representando o secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, professor Eduardo Deschamps. Bom dia a todos e a todas, que é a grande maioria nesse auditório, né? Pessoas que provavelmente, de uma forma ou de outra, estão envolvidas com
a causa da educação, seja pelo vínculo profissional, ou seja pelo vínculo pessoal e o interesse na área. Então, em nome do secretário Eduardo Deschamps, secretário de Estado da Educação, eu vim representá-lo nesse momento. Agradeço a oportunidade, Maria Alice e Lucimara, que nos convidaram como parceiros dessa área. E quando um evento trata de um tema, de uma área, e que coloca como pergunta como mediar as dificuldades de aprendizagem, nesse espaço e nesse momento é compromisso da Secretaria de Educação, das secretarias de educação ou das instituições que trabalham com educação, se fazer presente e participar ativamente. Porque o intuito de todos que trabalham com educação, seja de criança, de adolescente, de jovem e de adulto, é fazer uma mediação possível, buscando alternativas e possibilidades para que cada um, no seu ritmo, possa ter condição de aprendizagem e fazer uso dessa aprendizagem, que esse é o nosso objetivo maior, fazer uso dessa aprendizagem para se inserir no mundo, na sociedade, na comunidade, em todos os meios, se inserir de forma qualificada. Então, é com esse intuito que eu represento o secretário nesse momento, agradecendo a oportunidade, desejando um bom evento, um momento de discussão, de formação, e que o que esse evento proporcionar em termos de propostas futuras, que a Secretaria de Educação possa participar e que, junto, possa, com a sociedade catarinense, atender de forma mais eficiente as suas crianças, os seus adolescentes, jovens e adultos. Muito obrigado e bom evento. Em nome da Associação Brasileira de Psicopedagogia, na seção de Santa Catarina, eu acolho a todos os presentes, a todos esses profissionais da educação ou da saúde, que dedicaram esse dia ao aprendizado, à troca de experiências, às reflexões. Se nós trabalhamos com crianças e com a questão do aprendizado, é mais do que justo, natural e esperado que também queiramos sempre aprender. Então, em nome da Associação Brasileira de Psicopedagogia, tenhamos todos um ótimo dia de estudos. Obrigada. Para coordenar a mesa e mediar também esse primeiro trabalho, a Maria Alice Bump permanece na mesa. E a palestrante será a Maria Ângela Nogueira Nico, que é a presidente da Associação Brasileira de Dislexia. Certo. Maria Ângela Nogueira Nico, ela é fonoaudióloga da Universidade de São Paulo, especialista também em psicopedagogia. Ela atua em consultório particular desde 1975. Ela é coordenadora científica na Associação Brasileira de Dislexia. Ela integra a equipe de diagnóstico no CAI, Centro de Avaliação e Encaminhamento da Associação Brasileira de Dislexia. Ela é participante de conferências internacionais sobre dislexia. Apresenta pesquisas em pôsteres, nas últimas 6 conferências da IDA, além de apresentá-las no Brasil e na Argentina. Curso de neuropsicologia no setor de psiquiatria da USP. Tradutora do livro Dislexia, Ultrapassando as Barreiras do Preconceito. Autora da cartilha Facilitando a Alfabetização Multissensorial, Fônica e Articulatório, em parceria com Áurea Estevale Gonçalves. Escritora do livro Nem Sempre é o que Parece, em parceria com Maria Eugênia Ianhez. Na área da educação, a área de atuação dela é crianças, adolescentes e adultos com dificuldades de aprendizagem e dislexia. Conosco agora, a Maria Ângela Nogueira Nico. Queria agradecer a Lucimara, a todos vocês, pelo convite. Eu fico, no começo, um pouco emocionada, porque é
A nossa causa é muito grande, né? Então, vamos começar. Então, a Associação Brasileira de Dislexia, vou falar um pouquinho dela. Ela foi fundada há 32 anos por um pai que tinha uma criança com muita dificuldade de aprendizagem e não tinha nada no Brasil para falar o que ele tinha. Então, ele foi para a Inglaterra, diagnosticado como dislexia, então ele resolveu fundar a Associação Brasileira de Dislexia, que no começo só passava informações sobre a dislexia. Aí depois ele falou, não, vamos começar então com os estudos e começar a avaliar essas crianças com essa dificuldade e depois tratar. A SEDA também é ligada à Associação Brasileira de Dislexia, que é um centro especializado de distúrbio de aprendizagem. A associação tem a presidência, a diretoria, todos voluntários. Ela é formada por uma equipe de profissionais de fonoaudiólogos, psicopedagogos. A gente faz muitas pesquisas para apresentar trabalhos, né? Então, a gente atende crianças pagas, que pagam diagnósticos, e crianças que não pagam são atendidas pela mesma equipe formada, né? A gente tem diversas atividades, cine debate, talentos. Essa semana é a Semana da Dislexia. Então, no mundo inteiro, no Brasil inteiro, estão tendo diversos eventos sobre a dislexia. E no sábado, lá na associação, a gente vai ter um evento grande, onde disléxicos vão falar sobre tudo o que eles passam. Na segunda palestra, eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Quase que eu trouxe um disléxico para dar um depoimento, mas, no fim, ele não pôde vir. Mas eles gravaram um vídeo para vocês verem, sentirem bem o que é. Então, a gente tem o curso de formação, que a Lucimara quer trazer para cá, e diversos cursos durante o ano, né, de psiquiatria, porque quem faz a avaliação e o tratamento, depois a intervenção da dislexia, precisa saber de tudo, né, ou quase tudo. Então, a gente tem muitas síndromes, muitas dificuldades que parecem que é a dislexia, mas não é. Então, a avaliação é muito complicada. O que mais? Tem reunião de pais e disléxicos, grupos de estudos, participa de congressos. A gente tem um material que a gente fez para disléxico, depois eu vou falar um pouquinho da cartilha, né, que é do método multissensorial fônico-articulatório. Tem essa régua para intervenção. Tem o relógio, que o disléxico, vocês vão ver, não conseguem aprender horas, então a gente também fez um relógio. E a BD também faz outros cursos, né? Outras intervenções. Não sei se vocês conhecem, porque, assim, no Brasil tem poucos programas para intervenção. Esse programa é maravilhoso, é Fast Forward, é um programa de estimulação cognitiva, né? Atenção, memória, processamento, porque o disléxico, a maior dificuldade dele é leitura e escrita, mas ele também tem outras coisas que acompanham. A memória, eles são mais lentos, a flexibilidade de pensamento. Então, todos esses programas que a gente está investindo agora auxiliam e muito. E nós tivemos o primeiro curso agora, em julho, e tinham crianças e tinha um disléxico. Aí eu falei, acho que o disléxico vai ter muita dificuldade para esse curso. E foi o que melhor se sobressaiu. Mas também porque ele, atrás disso, ele tem uma intervenção com uma fonoaudióloga. Então, não é sozinho que as outras coisas ajudam, né? A gente é ligada à International Dyslexia Association, que reconhece uma associação por país. E o Brasil, a nossa associação foi reconhecida, é reconhecida com outras associações pelo mundo inteiro. Então, todo ano a gente tem que ir para lá apresentar trabalho, reuniões, falar como está a dislexia no Brasil, que é praticamente igual às outras associações. Assim, por exemplo, os Estados Unidos não, que eles têm dinheiro para pesquisa, tem muitas coisas que ajudam. O Brasil não tem nada, né, que nos ajuda. Muita gente fala que quem chega na associação é disléxico, e não é verdade. Eu vou mostrar um trabalho do ano passado para vocês verem. No ano passado, do pessoal que apareceu lá, só 49% era disléxico. Como a associação é um centro de referência, as crianças chegam com dificuldade, já não conseguem ler e escrever.
Então, mas só 49% eram disléxicos, 48% não eram e 3% criança de risco. A maioria ainda é meninos, né? 66% homens, 34% mulheres. A maior idade que nos procura, onde ela aparece mesmo, incomoda, de 9 a 13 anos. Tem os pequenininhos, né, até 8 anos, mas vocês vão ver, a gente só pode falar em dislexia depois que essa criança passou pelo processo de alfabetização. Antes, é uma criança de risco, quando, assim, como ela é genética hereditária, se o pai já é um tio, um avô, e começa a apresentar na escola algumas dificuldades, essa criança vem, faz avaliação, mas é uma criança de risco. Mas isso é muito bom, porque ela já começa a ser estimulada, e depois de 2 anos que ela passou por esse processo de alfabetização, ela volta para fechar o diagnóstico. E até 18 anos, e tem gente, assim, o ano passado, apareceu um senhor de 72 anos querendo fazer avaliação, que sempre teve muita dificuldade, mas fez faculdade, conseguiu chegar lá, mas ele falava, eu quero morrer, mas eu quero saber o que eu tenho. Eu sempre tive muita dificuldade. Então, aparecem pessoas mais velhas também para fazer essa avaliação. São Paulo, a maior parte que nos procura, outros estados, e também, esse ano, o ano passado não teve, esse ano já começou. Tem gente que vem de outros países, porque a dislexia só pode ser, o diagnóstico só pode ser feito na língua mãe. Mas tem muita criança que os pais vão morar fora, começa a apresentar dificuldade em outra língua, então eles não sabem se é por estar exposto a um outro idioma ou se é por causa de alguma dificuldade. Então, eles voltam para o Brasil. Então, a gente, na BD, faz avaliação em português, inglês, português, alemão, português, espanhol, português, francês. Só português e japonês que não, a gente não consegue. O grau da dislexia, a maioria média, a severa e a leve. Isso vai interessar para o profissional que vai fazer a intervenção. As escolas, a maioria privada, e a pública. A pública, o que acontece? A gente, como eu falei para vocês, atende da mesma maneira, só que a gente pede outras avaliações, de um processamento visual, de um processamento auditivo, um exame neurológico, e o pessoal da escola pública demora muito para trazer. Então, para fechar esse diagnóstico, a gente precisa de todos os outros exames. Então, por isso que, às vezes, aparece em menor número. Ai, obrigada. E quando não é dislexia, o que a gente encontrou? O ano passado foi distúrbio de aprendizagem, o outro ano foi deficiência mental. Então, se chega a criança no 7º, 8º ano, sem saber ler e escrever, a gente, não, é dislexia, a gente vai fazer avaliação, é deficiente mental, essa criança passou todos esses anos sem o estímulo adequado, né, sem intervenção adequada. Então, a gente encontra distúrbio de aprendizagem, deficiência mental, déficit de atenção com hiperatividade. Muitas síndromes têm aparecido, mas muitas síndromes. Criança de risco, emocional, distúrbio específico de linguagem, descalculia pura, problema de memória, sem dificuldades. Muitas crianças, o pai chega, dão todos os sintomas da dislexia, ele é isso, 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 a gente vai ver, a criança não tem nada, nada. Os que voltam para a reavaliação, as crianças de risco, o TANV, que é um transtorno não verbal, é um transtorno novo, assim, uma linha bem tênue do psiquiátrico, uma deficiência auditiva, visual e neurológico. Então, vocês estão vendo que como é importante a avaliação, né? Durante a apresentação, eu vou apresentar uns pôsteres de alguns disléxicos famosos. Tá? Esse foi o Winston Churchill. Fui totalmente desestimulado em meus dias de escola, e nada mais desencorajador do que ser marginalizado em sala de aula, o que nos leva a sentir-nos inferiores em nossa origem humana. Aprendizagem, né? Então, o que é o aprendizagem?
É como a gente vai receber a informação, manipular, associar e expressar essa informação. E ela é sempre modulada pelos fatores genéticos, como a gente nasce, né? E pela experiência que a gente tem no ambiente. Porque tem muitos distúrbios, como eu te falei para vocês, que se confundem com a dislexia. A dislexia que a gente está falando é dislexia de desenvolvimento, que é diferente de uma dislexia adquirida, também a afasia, né? Quando a pessoa tem uma lesão. A dislexia de desenvolvimento não tem lesão, essa criança não tem nada no cérebro. A principal dificuldade da dislexia de desenvolvimento é fonológica, vocês vão ver, né? Os componentes da linguagem estão intactos, então ela fala bem, articula bem, ela pode ter tido um atraso na fala. A leitura escrita com muita deficiência, muita dificuldade no processo de alfabetização. A inteligência é intacta, normalmente tem que ser na média, que se não for na média já não é dislexia, já é descartada. E normalmente é muito acima da média. Então, é impressionante aquelas crianças muito inteligentes que não conseguem aprender a ler e escrever. E é presente desde o nascimento. Então, ela é genética e hereditária. Diferente do distúrbio de aprendizagem, que vai envolver todos os aspectos da linguagem, né? Ela já tem uma inteligência inferior à média, né? Ela tem muita dificuldade em todas essas áreas, sons, palavras, leitura, decodificação, igual à dislexia, mas a inteligência já é inferior à média, também nasce assim, e tem muita dificuldade de compreensão. Adquirida, que nem eu falei para vocês, né? É causada por trauma, tumor, acidentes, né? Tem 2 tipos, conforme a área do cérebro que ela atinge, né? Ou a pessoa vai ficar com dificuldade para articular as palavras ou para compreender na área de Wernicke, né? Então, normalmente vem acompanhada de uma hemiplegia e é adquirida. Hiperlexia. É super raro isso, a gente acho que viu pouquíssimas crianças, né? É a criança que aprende a ler muito cedo, mas ela só decodifica e não tem nenhuma compreensão. Ela lê, mas não tem nenhuma compreensão. Ainda a causa é desconhecida, né? E também está ali também uma linha tênue com um distúrbio mais psiquiátrico. E a dificuldade de aprendizagem, que foi o que a gente mais encontrou, né, no ano passado, né? A inteligência está na média, tem as mesmas oportunidades sociais e culturais, né? O nível de instrução é adequado, mas assim, ou ela está exposta a um método de alfabetização diferente, a escola não está adequada. Então, tem outros fatores. O Richard Bronson: lutei com a dislexia, abandonei a escola com 15 anos, devido à minha grande dificuldade de aprendizagem, mas isso nunca me impediu de ir além. Transformei a dislexia em uma oportunidade. Não sei se vocês conhecem, né? Ele é dono da Virgin Airlines, nos Estados Unidos, riquíssimo, largou a escola, mas por causa da dificuldade. Essa é a atual definição da dislexia. Quando foi feita essa definição, a Associação Brasileira estava lá porque todos os pesquisadores queriam saber no mundo inteiro quais as características da dislexia. Já teve uma de 1998, que depois mudou para 2003, e talvez daqui a pouco vai ter uma nova definição. Então, é uma dificuldade de aprendizagem de origem neurobiológica. É caracterizada pela dificuldade no reconhecimento e fluência na decodificação e ortografia. E essa dificuldade resulta tipicamente num déficit do componente fonológico da linguagem. Então, logo na primeira relação da letra com o som, essa criança já vai falhar. E é inesperada em relação às outras habilidades. Então, essa criança é inteligente, mas, apesar disso, ela falha nesse processo. Tem diversas teorias que explicam a dislexia, muitas pesquisas em todas as áreas, linguísticas, de memória, de cérebro. As últimas pesquisas apontam, né, 90%, né,
dos casos, né, dificuldade é o déficit fonológico, aquilo que eu falei para vocês, essa relação de letra e som, depois continua mais tarde. O magnocelular, que são células responsáveis pelo processamento da visão e da audição, por isso que a gente pede sempre essa avaliação, e o cerebelar, né, 90% das crianças. Então, a gente vê também o cerebelo, também a área da memória, da incoordenação. Então, o disléxico tem uma incoordenação motora, uma dispraxia, onde ele passa, ele derruba tudo. Então, a gente vê, e não existe um disléxico igual ao outro. A principal dificuldade sempre é a leitura e escrita. Agora, ele pode vir com outros acompanhamentos, ou a memória de curto prazo, ou de longo prazo, é mais lento. Então, cada um é um. Por isso que a intervenção tem que ser 1 a 1. Aqui as áreas responsáveis, né, para a leitura. E a gente vai ver que, assim, uma pessoa sem dificuldade, né, normalmente é o lado esquerdo mais ativado, e o disléxico não. Ele tem outras áreas ativadas. O Einstein, o mais famoso disléxico, quando leio, somente escuto o que estou lendo. Sou incapaz de lembrar da imagem visual da palavra escrita. Então, provavelmente, ele tinha dificuldade mais no processamento visual do que no auditivo. Aqui, as áreas estimuladas durante a leitura, né? Criança sem dificuldade, o disléxico com pouca ativação, mas isso aqui é muito importante. Com a intervenção adequada, com a escola, o olhar diferente da escola, essas crianças mudam e muito. A dislexia não é uma doença, ela não tem cura, mas a intervenção é muito importante. Pelo fonoaudiólogo, pelo psicopedagogo, quando ele vem já com autoestima muito rebaixada, quando ele é avaliado mais tarde, o psicólogo tem que entrar. Então, vocês estão vendo que melhora muito essa ativação. Agora, o tratamento é longo, de 5 a 6 anos. Normalmente, quando é pequenininho, você atende, depois você dá uma alta provisória, aí ele entra no ensino médio, tem outras dificuldades. Por isso que a gente fala, dislexia de desenvolvimento. As dificuldades vão mudando, né? Mas sempre na área da leitura e da escrita. Aqui também os cérebros ativados, ou não, do disléxico. Agatha Christie. Sempre fui reconhecida como a mais lenta na família. Escrita e ortografia eram muito difíceis para mim. Minhas cartas não possuíam originalidade. Tinha dificuldade para soletrar e sou assim até hoje. Incrível, né? Chomsky e Pinker são linguistas muito famosos, né? Então, o que eles falavam? Que a gente aprende a falar é inato na gente, mas leitura e escrita não. Então, ela tem que ser ensinada, né? Então, e tanto a leitura como a fala vão depender da primeira partícula, que é o fonema, né? E a consciência fonológica, que a gente tem que estimular desde a pré-escola, né? É onde o disléxico tem mais dificuldade. Então, a dislexia é um distúrbio de leitura e ou escrita. A dificuldade só de leitura atinge mais ou menos 2% da população. Então, também a gente encontra poucas pessoas, a maioria tem dificuldade de leitura e de escrita. Logo que eu entrei na dislexia, eu achava que era só de leitura. Mas eu falava, mas não, mas eu vejo na escrita. Depois a gente foi vendo que é a maioria na leitura e na escrita. Steve Jobs, a dislexia não é uma deficiência, é um presente. Sou capaz de ler no mundo visual mais rapidamente do que muitos dos meus amigos não disléxicos. Ele já é diferente do Einstein. O processamento visual dele é muito bom. E nos Estados Unidos, quem é disléxico, eles ganham um bottom escrito gift. Quer dizer, eles sabem que a criança tem um presente, né? Então, ela assim, tem uma capacidade enorme. Então, a dislexia de desenvolvimento, vocês vão ver como é que ela acontece, né? Um dos primeiros sinais, assim, que fala muito durante a nossa avaliação na anamnese com a neuropsicóloga, a hereditariedade. Isso fala muito alto, porque às vezes a gente fica em dúvida, porque é muita coisa.
Então, a gente volta, vê se tem alguém na família. Isso vai, muitas vezes, determinar o nosso diagnóstico, né? Se um irmão ou pai tem um histórico, 40% do outro filho ter. Eu vou mostrar para vocês que, lógico, a dislexia atinge de 10% a 15% da população mundial. Tem uma filha que tinha um namorado, falava, mãe, acho que ele é disléxico. Fez a avaliação, é disléxico. Aí nasceu meu neto, que é disléxico. Então, é o pai do meu genro e meu neto. A minha neta, quando começou a época da alfabetização, ela começou com muita dificuldade. E ela é mais velha que meu neto. Então, em 6 meses, com a cartilha que eu vou mostrar para vocês, eu alfabetizei sem problema nenhum. Então, quem não tem problema, vai embora. Mas ela está dentro desse 40%, né, que tem a dificuldade, mas não é a dislexia. E aí, quando chegou a vez dele, sim, que a gente viu, né? Tem muitos estudos na área genética, né? Então, esses cromossomas já são apontados como, né, influência, né? E todos eles na área fonológica. Um que deixa mais lento essa decodificação, dificuldade assim de mexer dentro dos fonemas na palavra. Então, toda na área da consciência fonológica. Então, esses cromossomas já são responsáveis, né? E por que ele... Então, a dislexia é poligenética, não tem um gene como outras dificuldades determinam, né? Então, ele vai atingir todas essas áreas, reconhecer os sons, memória de sequências, memória de significados, né? Então, todos esses são afetados por aqueles cromossomas. E existe um estudo na Inglaterra também, eles estudam famílias inteiras. Eu também tenho no consultório, eu atendi o pai, depois os 3 filhos com dislexia. E esse pai tem 3 irmãos, todos com dislexia. E eu atendi todos os sobrinhos dele também. Então, uma família inteira, e acho que a mãe deles também. Então, dá para você ver bem essa hereditariedade, né? Então, em quem tem dislexia? Em todas as nacionalidades e línguas, né? Todas as idades, né? Todo mundo fala, mas eu já sou mais velho, eu posso fazer o diagnóstico? Sim, pode fazer. Agora, aparece muita gente que vai fazer o vestibular, porque, não sei se aqui vocês têm isso, né? Assim, nós temos ledores nos nossos vestibulares, na Simpuc, no Mackenzie, na USP, que a gente é chamada para ficar com esse disléxico. Então, ele tem que levar a avaliação. A gente já tem, a Lucimara estava falando, o exame de carta, lá a gente já conseguiu isso, e o último agora, 2 meses, no exame da ordem também. Então, a nossa luta agora, a gente já saiu da escola, da universidade, estamos indo para esses concursos, né? De juiz também, né? Então, eu não sei se é válido para cá, como que vocês podem fazer. Tem pesquisa que no recém-nascido já existe um glitch, um som que já diz que é dislexia. Isso a gente não viu ainda, né? E eu não sei se vocês viram no Fantástico também, há 2 anos, eles gravando um choro de criança com dislexia. Então, tem pesquisas assim que para a gente ainda não dá. A gente não vai, como que a gente vai saber, né? No bebezinho, né? Sinais de alerta, né? Então, aquilo que eu falei, como ela é genética hereditária, se tem um pai, um tio, um avô, já tem que ficar de olho. Outro dia me ligou um pai que falou, Ângela, minha mulher está grávida. Eu falei, tudo bem. O que eu faço? Eu falei, nada, né? Tem que esperar. Aí ligou de novo, Ângela, como que eu estimulo? Bom, você pode ir lendo, pondo uma música, né, que a gente normalmente fala, mas nada, só depois de 6 anos que você vai poder. Ele falou, eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, eu sofri muito. Será que eu vou conseguir ler para ele? Né? Então, todo desesperado, tadinho. Então, aspectos muito importantes. Normalmente, tem um atraso na aquisição da fala, né? Mas depois ele adquire. Atraso sensório-motor, tem um atraso para andar e um quadro de alergias, doenças autoimunes. Essa criança também tem respiração bucal. Então, tem um monte de outros fatores que já são sinais de alerta.
falhei na minha escola por causa da minha dificuldade de leitura e escrita. Sempre fui incentivado por meu pai, que era professor de artes. Assim fui desenvolvendo o meu talento. Aquilo que eu falei, né, ela vai mudando, né? Embora ela tenha uma base biológica, onde que ela vai aparecer? Na época da alfabetização, né? Então, o professor é muito importante para saber todos os sinais, para saber identificar não só a dislexia, como qualquer dificuldade, encaminhar para uma coordenação, eu não sei se aqui é assim, para depois encaminhar para uma avaliação. E quanto mais cedo, melhor, né? Então, e ela não é comum, é persistente, porque muita gente fala, vai dar um clique, espera um pouquinho. Não tem nada disso, porque nunca vai dar, né? E ela é crônica, não é um atraso temporário, então ela fica mesmo, né? Então, com 18 meses, pode ter uma dificuldade já para andar, atraso na aquisição da fala. Com 3 anos, ela pode falar assim, a palavra em sons alternados, né? E com 6 anos, começam a apresentar dificuldade de alfabetização. Com 8 anos, essa dificuldade vai piorando, né? E pode aparecer também muita dificuldade, que a gente fala é a descalculia. Essa criança tem dificuldade de ler e compreender o problema, né? Mas de decorar a tabuada. Então, isso acontece com muitos disléxicos, né? Sempre tive que me esforçar o dobro do meu trabalho escolar, porque mais de um aluno médio por ser disléxico. Ele mostrou aquele primeiro Mickey numa agência de trabalho, quando ele foi trabalhar, eles falaram, pode ir embora que você não tem futuro. Perderam, né? Então, na pré-escola, o que a gente pode ver, né? Distúrbios perceptivos, auditivos ou visuais. Então, dificuldade de falar, ainda está dentro do atraso da fala, dificuldade de se expressar. O meu neto eu percebi nessa fase, porque a gente sempre ficou de olho. E como ele tinha ceceio, vocês sabem o que é ceceio? A criança que fala com a linguinha entre os dentes, ele foi para o consultório. Então, quando você vai brincando, ele não organizava direitinho uma ideia, né? Então, eu já comecei a ficar de olho. Falava para a minha filha, fica de olho. Comportamento práxico, essa incoordenação motora. Normalmente, o disléxico vai ser o goleiro, ele tem dificuldade de dominância olho e pé, dificuldade para dançar, as esposas falam, né? Meu marido tem muita dificuldade para dançar. E memória, função motora fina e depois grossa. Fui diagnosticado com disléxico com 7 anos, por minhas dificuldades escolares. Minha mãe me consolou, falando que era um dom, que era o gift, que eu falei para vocês, que eu teria que carregar para o resto da minha vida, e sempre me fez sentir como se fosse algo muito especial. Na leitura, ele evita livros desde pequenininho, que todas as crianças adoram ler. Então, o pequenininho já não quer saber de livro. Começa a dificuldade na automatização de relação letra e som, fonema, grafema. Ele vai substituir, omitir, aglutinar. Ele não é fluente, a leitura é toda decodificando. Não consegue ler palavras novas, não lê em voz alta, não percebe seus erros, não consegue interpretar um texto por causa dessa leitura deficitária, mas entende com muita facilidade o que lê para ele. Então, isso, na avaliação, a gente já percebe, porque a gente faz uma prova, na minha prova de fono, leitura em voz alta, leitura em voz baixa, e uma que ele lê em voz alta, voz baixa, e uma que eu leio. Então, quando ele lê em voz alta e em voz baixa, a compreensão é quase nada. E quando eu leio, é perfeito. Diferente com o que tem déficit de atenção. Quando você lê para ele já não entende direito, porque ele já está em outro nível. Na escrita, dificuldade, eles são muito lentos para copiar de livros e louça. Mesmo assim, eles trocam. Aquilo que eu falei, troca, omite, aglutina. Tem a disgrafia, 99% do disléxico tem a letra feia. As crianças que eu falei para vocês, deficientes mentais, vocês vão perceber, tem uma letra muito bonitinha, eles, né, copiam muito bonitinho. Muita dificuldade, mas, assim, coordenação motora fina para desenho, ou eles são muito bons, ou eles não são. Cansa, ele é muito lento, se cansa.
Tem um paciente adulto que contou uma história, porque a gente tem muitas histórias. Ele foi fazer exame para juiz e não passou. Ele fez a primeira prova, que era de múltipla escolha, gabaritou. Quando ele foi fazer a prova dissertativa, ele repetiu. Aí ele foi fazer a avaliação, porque a mãe falou, não, você deve ter alguma dificuldade, fez a avaliação, era disléxico. E ele trabalhava no escritório que tinha uma janela de frente, e ele contava para a gente, eu me canso muito quando eu leio. E quando a gente trabalha com disléxico, a gente percebe que eles fazem muito esforço, então eles se cansam muito. Então, esse juiz lia o que ele tinha que ler e deitava. E tinha uma pessoa na janela de frente que olhava, via ele fazer isso. Aí, um dia, essa pessoa começou a evitar no elevador, chegava com ele e ficava no cantinho. Ele falou, mas o que eu te fiz? O que está acontecendo? Ele falou, não, é que você é estranho. Eu vejo que você lê e deita. Lê e deita. Né? Aí ele contou. Então, eles se cansam muito, isso é muito real. E se cansam, né, na sala de aula, em fazer lição. Então, a gente pede até para o professor quebrar sempre essa concentração, vai pegar alguma coisa na secretaria, volta, em casa também, faz uma tarefa, vai tomar um suquinho. Normalmente, sempre precisa auxílio na sala de aula, em casa, né? E muito tempo para essas provas. Então, em São Paulo, a gente tem o disléxico, vai fazer prova na coordenação, tem tempo a mais. Mesmo esses que vão fazer o vestibular já tem 1h30 a mais. Então, eles têm esse direito. Mas eles se dão muito bem em áreas que não dependem, né? Computador, esporte, eles se dão muito bem. Então, aqui são as dificuldades encontradas que vocês devem, né? Depois eu vou mostrar em texto, né? Troca sons auditivos, visuais ou de orientação no espaço, inversões, substituições de palavras, repetem sílabas, pulam linha. Isso eles pulam quando o disléxico é mais visual, de processamento visual, ele pula a linha, se perde na linha. E muitos falam, tia, as letrinhas dançam, e dançam mesmo. Quando eles fazem uma avaliação de processamento visual, tem um movimento sacádico, quando ele tem alterado, as letrinhas dançam mesmo. Então, isso é verdade, né? Leitura escrita em espelho é muito raro, né? Isso a gente não vê muito. E legibilidade, isso muitas vezes, né? Matemática, né? Então, dificuldade estruturar a operação, então você tem muito concreto, muito objetivo, compreensão do enunciado, desenho geométrico, porque muitos deles têm dificuldade em orientação espacial, direita, esquerda, a descalculia, mas eles são muito rápidos no raciocínio e cálculo por aproximação. Então, às vezes, eles fazem, chegam ao resultado, mas não demonstram, o professor não aceita, né? Muita dificuldade com a memória imediata, né, para nome, data, lista, número de telefone, né, mas assim o que tiver significado eles guardam, né, e assim a gente quando trabalha com essa criança tem que fazer muita associação para eles gravarem. Dificuldade de memorizar tabuada, dias da semana, meses do ano, alfabeto. Olha o que um paciente fez. Ele falou, olha, 7 vezes 3, 21. Não, ele falou, eu não sei fazer assim, então eu sei fazer assim, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 3, 6, e somam. Quer dizer, muito mais complicado para eles. Aqui a mesma coisa, R$17. Não consigo, tia. Então, eu sei que 10 dividido por 2 é 5, 6 é 3, 1 eu sei que é 50 centavos e soma tudo. Quer dizer, olha o caminho que eles usam para chegar no mesmo resultado. Por isso também que eles são mais lentos. Muita disnomia. Nossa, isso também é uma característica muito grande deles. Você mostra uma cadeira, eu sei que serve para sentar, mas não vem o nome da palavra, né? Então, muita dificuldade de direita e esquerda, muita dificuldade por causa dessa orientação temporal, espacial, né? Em mapas, dicionários, listas telefônicas no relógio, mas eles são muito curiosos, têm imaginação, criatividade. Muita dificuldade com a língua estrangeira. Se na nossa língua
que mais ou menos a relação é direta, letra e som. Imagina, o nosso A é A. No inglês já muda o A é A. Então, eles têm muita dificuldade com o segundo idioma. Outras características, desatenção e dispersão, ou déficit de atenção com ou sem hiperatividade, que já é uma comorbidade, né? Tem a memória, esquece lição em casa, material, e se perdem uma desorganização muito grande. Então, aqui tem alguma criança de risco, vocês percebem? Uma vez também foi num simpósio, veio um repórter e falou, eu quero filmar um disléxico. Eu falei, você pode filmar qualquer pessoa, né? Ele não tem uma característica, né? Quanto? 5? Então, esse, que é o meu netinho, né, que é uma criança de risco. Aqui, uma criança de risco, olha, aglutina, separa, omite. Aqui, uma avaliação em inglês, em alemão. E o que você faz no outro idioma bate sempre com o português, né? O que ele vai ter dificuldade com uma língua, ele vai ter com outra. Sintomas reativos. Nunca me senti como vítima, mas os filmes ajudaram muito a livrar-me da vergonha e da culpa. Fazer o filme foi minha forma de escape. Problemas de condutas, lógico, né? Eles vão ficar impulsivos, agressivos, eles não conseguem ler, que nem os amiguinhos, né? Adolescente e adulto precisa ter um psicólogo na hora da intervenção. A UP, sintomas da dislexia em adulto. Agora eu vou passar rápido, que eu tenho 5 minutos. Os adultos que aparecem ainda têm a dificuldade para ler, eles conseguem ler, mas são mais lentos, dificuldade de compreensão, ainda pulam linhas, palavras, né? Então, não existe um só teste que garanta o diagnóstico da dislexia, né? E por isso que é muito importante a gente fazer esse diagnóstico antes. Ele é multissensorial, interdisciplinar, né? Na equipe tem que ter uma neuropsicóloga, fonoaudióloga, exames de processamento visual, psiquiátrico, geneticista, se precisar, um neurologista, processamento auditivo e a psicopedagoga. É comum ouvir que o diagnóstico da dislexia é vago ou carece de precisão. Ele é tão científico como qualquer outro diagnóstico médico, né? Então, aqui todas as provas da fono, da psicopedagoga, avaliação neuropsicológica. E após a avaliação, a gente encaminha para a intervenção. Infelizmente, hoje em dia, você só consegue encaminhar para um profissional, porque, às vezes, ele precisa da fono, da psicopedagoga, da psicóloga, terapia, psicomotricista, mas aqui a nossa realidade não dá, né? E o que é importante? A família, o profissional da intervenção, a escola e o disléxico, né? Todos eles para terem sucesso nessa criança. A gente vê ainda muita criança com a postura errada. Então, aqui alguns exemplos do paraeducativo que a gente fala. Desenha alguém ensinando e alguém aprendendo. Essa é uma criança deficiente mental, vocês estão vendo o esquema corporal, né? Ensinando a dançar. Essa está uma relação mais feliz na sala de aula. Esse, mais ou menos, né? Fora da sala, está aprendendo, mas outra coisa. Aqui o menino desenhou uma professora, depois apagou e está com uma venda no olho, ensinando a matemática. Olha a relação dele, triste, né? Esse também era um deficiente, mostrando a orelha que está machucada. E esse, nosso adolescente normal, né? Junto com a dislexia, o que pode acompanhar? Descalculia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, a disgrafia, a dispraxia, que é a incoordenação motora, e a desortografia. E esse, acho que é o último slide, que é um rapaz... Ainda dá para passar ou não? Então, é um rapaz que falhou na escola, foi morar na Europa, foi ser maquiador de artistas. Aí o sobrinho dele foi diagnosticado, a irmã escreveu, falou, teu sobrinho tem dislexia. Ele falou, nossa senhora, me encontrei. Aí ele veio e escreveu esse depoimento, que é lindo, super triste, né? E
ele se sentiu uma fraude, né? Sempre todo mundo falava, nossa, você é bonito, inteligente, você faz tudo. Mas ele falava, como que as pessoas não sabem como que eu escrevo, como que eu sou, o que eu perco? Então, é um depoimento muito triste. Aqui também, uma criança que desenhou a primeira árvore e a segunda, ela falou, essa árvore está morrendo. Então, como ela estava se sentindo, né? E o último, Bill Gates, né? O que a dislexia pode afetar, né? Os sons, palavras, soletração, a leitura, a compreensão, matemática, educação, a carreira e a vida. Dislexia não é uma deficiência, é uma diferença. Maria Ângela, eu parabenizo pela forma até objetiva que você conseguiu apresentar um trabalho tão grandioso, complexo, como é o entendimento e transformando-se depois em conhecimento sobre a questão da dislexia. Parabéns, realmente foi de grande valia a apresentação. E o que eu mais percebo de grandioso no que você faz, junto certamente com uma equipe, é esse caráter científico que você traz para a questão da dislexia. Diagnosticar uma criança com dislexia, não entrar no Google, como às vezes alguns pais fazem, né? E já chegam para ti com um diagnóstico. Ele não tem dislexia porque eu já fui lá na internet, já olhei e ele não tem nada disso aí, né? Então, ou diz que tem, né? Mas geralmente a negação é a que vem primeiro. Mas essa questão do ser científico, né, de tentar a pesquisa, e vocês, né, e todos nós que estamos na escola, ou mesmo nos atendimentos com crianças com dificuldade de aprendizado, vocês percebam como é importante. Eu costumo dizer que a sala de aula é um laboratório. É um laboratório. Aquilo lá é uma fonte continuada de aprendizado do professor e de pesquisa. Então, se o professor conseguir perceber o trabalho científico que ele pode fazer a partir da observação das suas crianças, toda a ciência vai crescer. Se vocês escreverem sobre o que está acontecendo, sobre o que vocês percebem, depois juntando-se a profissionais, não é, no gabarito de pesquisadores, como se apresenta aqui para nós a Maria Ângela Nogueira Nico, vocês estarão fazendo um pedacinho da ciência. E a ciência é feita assim, de pedacinhos, para fazer todo o conhecimento maior. Parabéns e muito obrigada.